Olá a todos. Este é o terceiro vídeo da série Quem é da Verdade. E da primeira vez, no primeiro vídeo, eu disse que quem era da verdade, usei a passagem que quando Jesus está diante de Pilatos, ele diz que quem é da verdade ouve a sua voz. Ouve aquilo que Jesus nos transmite. É exatamente isso que Jesus, no fim, antes de subir aos céus, ele diz aos discípulos que devemos ensinar, fazendo outros discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele mesmo ensinou. Portanto, quem é da verdade foca-se, baseia-se nos ensinamentos de Jesus. O nosso gabarito é o que Jesus ensina. A partir daí é que nós podemos analisar tudo o resto. Jesus é a chave que interpreta toda a Escritura e não ao contrário, e também acaba por ser a chave que interpreta a nossa vida. Depois, no segundo vídeo, eu falei sobre os alfinetes nos olhos, quem é da verdade e os alfinetes nos olhos, e falei sobre os inimigos internos, usando aquela passagem em que Josué fala ao povo, inspirado por Deus, dizendo que o povo, uma vez que tinha vencido os inimigos no exterior, agora dentro da terra, precisava de vencer os inimigos internos. Não fazer alianças com eles, mas derrotá-los. Porque senão eles iriam se tornar escravos e seria como que espinhos nos olhos. E quando nós olhamos para os nossos inimigos internos e os nossos inimigos não estão fora de nós, os nossos inimigos, muitas das vezes nós ficamos obcecados com o diabo, ficamos obcecados com pessoas, mas a nossa luta, diz Paulo, que não é contra a carne e o sangue, mas contra poderes espirituais. Mas para os poderes espirituais, Jesus nos ensina que nós nos sujeitando-nos a Ele, resistindo ao diabo, ele foge de nós. Ora bem, os nossos maiores inimigos internos é tudo aquilo que está dentro de nós, que se nós pactuarmos com isso, acaba por destruir a visão clara, nítida que Deus tem para cada um de nós. Quando a palavra de Jesus vem ao nosso coração, ela tem um propósito. Esse propósito é produzir fruto. E Jesus disse que esse fruto aconteceria se nós ouvíssemos com o coração e víssemos também com os olhos do nosso coração. Muitas das vezes nós, ao ouvirmos uma mensagem ou uma passagem bíblica qualquer que nós interpretamos como sendo para nós fechamos, ouvimos com os ouvidos e vemos com os olhos físicos, mas nós fechamos o nosso coração a toda a sensibilidade do coração àquilo que Deus pode falar para nós. E quando Jesus diz que, quando de facto nós ouvimos e recebemos, diz que a cura vem à nossa vida. A parábola do semeador, que vem em Marcos 4 e Mateus 13, nos ensina isso muito bem. E que de facto nós, ao interpretarmos e percebermos o significado da parábola do semeador, porque tem a ver com o estado do coração, não com a natureza da semente, mas com o estado do coração, a forma como que nós recebemos a semente, isso muda a nossa vida toda. Ora bem, eu hoje, no terceiro vídeo, eu queria ler para vocês e basear-me em João 15. Jesus está no último jantar com os discípulos, é dali que ele vai para o jardim do Getsemane, e é dali que, entretanto, depois ele é preso. Judas já tinha saído para ir buscar, Judas o traidor, e Jesus está a falar no capítulo 13, no fim do capítulo 13, de amor, vai também depois entra na conversa acerca do Espírito Santo. Jesus se apresenta e aproveita a pergunta de Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta.
Nós temos que perceber o seguinte: neste jantar, e apesar de estar 3 anos com Jesus, os discípulos tinham coisas muito complicadas, como nos dias de hoje. É só por dizer que a época é diferente. A época é diferente, mas nós também temos princípios de dúvida, princípios de vários pensamentos que são traduzidos por atitudes e palavras, como os discípulos tinham. E depois de Filipe ter assistido a tudo aquilo que assistiu, Jesus está a dizer que ele é o caminho para o Pai, e Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe está a ir buscar algo do mais básico, que com o tempo que ele viveu ali com Jesus naqueles 3 anos, era mais do que suficiente para, depois de todos os ensinos, de tudo aquilo que está registado e do que não está registado, porque João fala disso, Filipe pelo menos já devia ter outro discernimento. E Jesus diz: Filipe, há tanto tempo que vocês estão comigo e ainda não me conhecem. Quem me vê a mim, vê o Pai. E isto é muito importante, porque nós estamos a falar de quem é da verdade. E nestas respostas todas, eu queria aconselhar vocês a verem os outros vídeos, quem não viu, e a ouvir, e a questionar-se, porque nós próprios, que passamos estes ensinos, estas exortações para quem ouve, para vocês, isto é algo que faz parte de nós próprios. É algo que quem ensina deve-se questionar também. Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai. Então como é que nós vemos Deus? Porque muitas das vezes nós ouvimos falar de Deus que nada tem a ver com aquilo que Jesus ensina. E ouve-se falar de Deus em nome de Jesus, e ouve-se falar que Deus disse e fez e acontece, e não tem nada a ver. Nada. Deus ama as pessoas. Nós olhamos para Jesus: como é que eu conheço o Pai? Eu conheço o Pai pelo Filho. Se Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, então a forma como Jesus lidava com a escória da sociedade, a escória, não só a escória, considerada escória a nível social, era também a nível religioso, porque grande parte das pessoas com que Jesus se abeirava e estava com eles e se sentava e comia com eles, eram pessoas de reputação extremamente complicada. E nós não vemos Jesus com nojo de ninguém. E vemos Jesus, como é que Jesus se dirigia à religião, ao poder religioso instituído. Aquelas pessoas que de uma forma ou de outra acham que são a autoridade máxima e que se apresentam usando essa suposta autoridade para fazer uma análise à vida de Jesus, para ver se de facto ele era o Messias ou não. E Jesus sempre ensinou que pelos frutos os conhecerias. Nós conheceríamos a árvore. Cada um de nós é conhecido pelos frutos. E fruto, nós já lá vamos ver isto melhor, mas a verdade é que Jesus diz que a sabedoria se manifesta nos discípulos, se manifesta nos filhos, naqueles que ele vai dando à luz, se manifesta a sabedoria que saía deles, se iria manifestar nas pessoas que o abraçariam, nas pessoas que, rasgando o coração, iriam receber dele, e isso os iria transformar e se tornariam gente que abençoava. Muito bem. Então, neste terceiro vídeo, João 15, eu vou ler poucos versículos, eu podia completar depois com mais versículos seguindo a conversa de Jesus, a ilustração de Jesus, o seu ensino, mas para poupar tempo, eu quero focar três aspectos. No versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo em mim que não dá fruto, ele o corta.
E todo o ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Lá está a palavra. A palavra que vos tenho falado. É Jesus que está a falar. Ele diz aos discípulos: vocês estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo, não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Vamos ficar por aqui. A seguir ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. E ele termina: sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ok. Jesus se apresenta, ele está a contar, ele está a usar um quadro da vida que na nossa cultura portuguesa também se aplica e bastante, porque nós somos uma terra de vinho, de vinhas, de uva, e Jesus poderia ter dito assim: olha, eu sou uma videira. Ele poderia ter dito isso: eu sou uma videira, vocês são os ramos, e depois continuar a lição. Mas ele diz isto: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Ele não é uma videira brava. Ele não é uma videira falsa. Quando ele disse a Pilatos: quem é da verdade ouve a minha voz, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele apresenta-se como sendo a videira, mas ele sublinha verdadeira. Então, todo o ramo que se alimenta desta videira, a natureza da árvore percorre para o ramo. Se a videira é verdadeira, o ramo também. Certo? Também o fruto que é produzido nesse ramo também é verdadeiro. Aquilo que eu estou a dizer é que tudo aquilo que cada um de nós chama de fruto tem que ser real, tem que ser verdade. Já lá vamos. Eu quero falar com vocês acerca aqui de 3 aspectos. O primeiro é que tudo o que produz morte na nossa vida é para cortar. É uma decisão. É uma decisão que nos cabe a nós. Quando Jesus diz que muitas das vezes é preferível arrancar um olho, cortar uma mão, para evitar que a nossa vida seja um inferno, que a nossa vida seja... Enfim, Jesus está a falar de decisões radicais, quer nas nossas atitudes, quer na nossa visão, na nossa maneira de ver, no nosso entendimento. Por isso é que Paulo diz que nós devemos ter este desejo e avançar num processo de transformação, lá em Romanos 12, renovando o nosso entendimento. Renovando o nosso entendimento, nós alimentamos o nosso coração. E aí há um processo de transformação que acontece nas nossas vidas. Então, tudo o que gera morte na nossa vida é para cortar. Esse é o primeiro aspecto. E Deus, o Pai, porque é assim que Jesus nos apresenta a nós, Deus, o Pai, Ele corta. Ele vai olhar para a videira, vai olhar para os ramos e tudo aquilo que ele encontra como sendo morte, ele corta. Seja um ramo inteiro, e é um ramo que um pouquinho mais abaixo Jesus diz que o ramo de si mesmo não pode dar fruto, portanto é um ramo que está cheio de si mesmo, cheio do seu orgulho, cheio da sua vaidade, cheio da sua prepotência. Isto não tem a ver com igrejas locais, não tem a ver com cristianismo, isto tem a ver com humanidade, porque um ser que quer ser humano a valer, é um ser cuja consciência o leva a olhar para o seu próximo e procurar ser uma bênção na vida do seu próximo.
seja de que forma for. Alguém que deseje, independentemente da sua religião, independentemente das suas escolhas na vida, mas alguém que olha para dentro de si mesmo e que quer dar vida a outra pessoa, seja de que forma for, nós estamos a falar de alguém que transporta a natureza de Deus e estamos a falar de alguém que procura gerar vida. Logo, esse ramo não será arrancado, mas se encontrarmos alguém, e Jesus diz que há sempre joio, que teimosamente ele quer produzir alguma coisa por si mesmo, na videira verdadeira não existe. Não existe porquê? Porque está morto à partida. Ele não quer a vida. Ele até pode querer, pode mais tarde querer a vida, mas naquele momento ele está morto. Então, tudo o que gera morte é para cortar. Porque também os ramos que dão fruto, Jesus diz que o Pai poda. Ora, na poda há o corte. E o objetivo da poda é para que o ramo depois tenha mais força e o ramo só terá mais força se tiver mais vida da videira. Ao ter mais força, ao ter mais vida da videira, o fruto será mais delicioso. O fruto será mais verdadeiro. Então, o corte vem. E a tesoura com que Deus corta é a palavra. A palavra de Jesus. Os seus ensinos. É ali que nós temos de estar com atenção. Mas eu ouço aqui, eu ouço ali. Amigo, presta atenção. Ouça o que Jesus ensina. Porque Jesus disse que é aquilo que ele ensina é que limpa, é que poda. Foi ele que disse. Não é o A, nem o B, nem o C. Se alguém, incluindo eu, ensinar alguma coisa que Jesus não tivesse dito, é para pôr de parte. Ponto. Porque Jesus disse que o ramo será podado se for usada a tesoura certa. Que é o que ele diz. Vocês estão limpos pela palavra com que vos tenho falado. E repare, ele está a falar por um grupo de homens em que Judas já não estava lá, já tinha saído, mas Pedro teve a atitude que teve logo a seguir. Antes do galo cantar, ele negou a Jesus 3 vezes. Na debandada, os discípulos o abandonaram. Só João depois manteve-se mais perto ali com as mulheres. Nós estamos a falar de discípulos que ainda estão ali a ouvir. Alguns deles ainda vão estando entretidos ali no jantar, entre o ouvir, entre as suas dúvidas, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Jesus está a dizer a eles: vocês estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. E isto é o mesmo, deve ser o mesmo para nós. Quando a nossa vida, nós procuramos basear a nossa vida e constantemente, e isto não é uma coisa finita. Na verdade, até à altura da nossa partida, isto é um processo constante, isto é contínuo. Estou-me a lembrar de uma senhora que já faleceu, em que eu estava na igreja, talvez, relativamente há pouco tempo, e ensinava-se o novo nascimento. O novo nascimento era salvação, havia ali uma série de passos, etc. E um dia essa senhora está a falar comigo e disse-me: João, o novo nascimento é todos os dias. E eu não estava a perceber muito bem, porque eu não conhecia as Escrituras, não conhecia o ensino, nós ouvíamos aqui e ali, mas a senhora tinha razão. Porque o novo nascimento é o crescimento da nossa consciência, é a expansão da nossa consciência, da forma, daquilo que acontece no nosso interior também. Principalmente no nosso interior. Porque nós percebemos que há um conhecimento que acontece dentro de nós, porque é Deus quem nos revela. E estou a passar para vocês a falar de nós próprios, de mim próprio. E na medida em que me é revelado esse conhecimento, eu tenho que tomar opções, tenho que ir fazendo opções.
Amigo, o primeiro aspecto é que tudo o que gera morte é para tirar fora. Por isso é que no ramo também que é podado, sai aquilo que não presta. Aquilo que Deus entende que é para ser cortado, Ele corta. O segundo aspecto é que cada corte produz dor. Cada corte produz dor. E muitas das vezes do alto da nossa prepotência, com uma série de anos que nós podemos ter conhecimento bíblico, nós temos dificuldade em admitir certas coisas, o que é um erro grande, porque sendo Jesus a videira verdadeira, então esta vida transporta verdade. E para que a nossa vida seja cada vez mais verdade, vem o corte. Mas o corte produz dor. Quando nós olhamos para dentro de nós e estamos cegos em relação a determinadas questões da nossa vida particular, da nossa vida pessoal, Deus, pelo seu grande amor, que sabe que a determinada coisa está a gerar morte em nós, vem e poda. E Ele depois acende a lanterna cá dentro, a nossa consciência se ilumina e muitas das vezes se nós, não é muitas as vezes, é sempre que isso acontece, há uma dor, porque implica decisão da nossa parte e pode ser mais ou menos profunda conforme a importância que aquilo tenha na nossa vida, mas ao mesmo tempo há uma sensação de paz, há uma alegria, há uma paz, a paz de Deus se instala no nosso coração que nós não conseguimos explicar, só quem vive. Então, se o primeiro aspecto é Deus corta tudo o que produz morte, ponto, porque Ele é vida. E para que a nossa vida seja verdade, e perdoe-me a redundância da palavra, e na verdade existe a vida, então vem o corte, e vem a dor, mas vem a paz. E o corte vem pela palavra. E quando esta palavra produz conhecimento, revelação no nosso coração, nós precisamos de parar e de nos sujeitarmos a esta autoridade que a palavra contém nela própria. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas esta é a realidade. Se nós nos sujeitarmos a esta autoridade que a palavra tem nela própria, quando ela vem ao nosso coração e corta o que tem que cortar, vem dor, porque vem o reconhecimento, vem a tristeza, nós reconhecemos o erro, mas vem uma paz e uma alegria tão intensa. Meus amigos, tudo isto para quê? E é aqui que eu quero terminar no terceiro aspecto. É por causa do fruto. É por causa do fruto. Eu tenho dito isto em vários vídeos. E deixe dizer o seguinte. Deus não tem stress para que você frutifique. Não, Ele trabalha consigo. Ele não trabalha nas igrejas evangélicas. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. É isto que a Bíblia diz. E Ele trabalha no mundo inteiro. E Ele vai trabalhando com os seres humanos. E quando Ele trabalha, nós podemos produzir resistência ou não. Mas se nós, lá está, reconhecermos que tudo que produz morte é cortado. E que com o corte vem dor, mas vem a paz, vem a alegria, o fruto acontece
caramba, isso dá-nos gosto pela vida, isso dá-nos prazer de viver. Porque nós somos chamados, de facto, a dar fruto. Deus nos ama. Deus tem prazer e tem alegria em nós. Quando Deus diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, Ele hoje olha para nós e vê-nos a todos em Cristo. E Ele tem alegria nas nossas vidas. E de uma forma ou de outra Ele vai lidando connosco. E deixa-se dizer o seguinte, neste processo é muito importante que tenhamos bons amigos. Neste processo em que há corte para tirar tudo o que gera morte, em que vem dor e depois vem a paz, em todo este processo, ou em todos estes processos, porque isto é contínuo, é importante nós termos amigos, mas há alturas na vida em que nós estamos completamente sós. Mas na necessidade de ter amigos, procure bons amigos. Hoje nas redes sociais nós temos muitos amigos, mas isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Nós podemos ter até muitos conhecidos, mas amigos temos muito poucos. Eu dou graças a Deus porque tenho uma família que me é muito minha amiga. Desde sempre tenho e somos todos muito unidos, mas para além da minha família tenho poucos, tenho muitos conhecidos, tenho muita gente conhecida, mas tenho poucos amigos. São poucos aqueles que têm sensibilidade para interpretar aquilo que eu estou a dizer e com quem eu possa confiar. São poucos os amigos que se juntam muitas das vezes na nossa dor, no nosso sofrimento e que conhecem um pouco a nossa vida. São poucos. São poucos. E eu tenho falado muito isto nos vídeos. E por vezes há muitos que, com fama de espiritualidade e de mentoria, direi bem de professor, sim, mas alguém que tenha representatividade, na base de uma imagem que passa, não significa que seja um bom amigo. Porque o amor cobre as transgressões e quando eu vejo alguém que tem facilidade de denegrir a vida de outra pessoa sem saber do que está a falar, motivado seja por aquilo que for, muitas das vezes essa outra pessoa até é amigo, são pessoas conhecidas, é aquilo que eu falei no outro dia. Há pessoas que fazem da nossa vida um colar de porcos. É o que Jesus diz. Porque aquilo que é pérolas para nós, para os outros, é para serem esmagadas. É preciso, de facto, ter muito cuidado neste processo. É preciso que, neste processo que é contínuo, de crescimento, em que vem o corte de Deus pela palavra, que tem autoridade, em que nós abraçamos, passamos por um processo de dor por vários motivos, mas onde vem a paz, onde se estabelece, onde nós vivemos a natureza da alegria, da manifestação do Reino de Deus, pela presença do Espírito Santo. Nós sentimos isso, nós vivemos isso. Mas neste processo, cuidado com quem você fala. Procura alguém, se tiver que procurar alguém, procura alguém que guarde mesmo isso. Não procura alguém que não segura a língua. Tenha muito cuidado nesse aspecto, para que a sua vida possa ser mais protegida. Porque se alguém falar o que tiver a falar, muitas vezes, aqui é outro aspecto, não se importe com aquilo que digam de si, importe-se com a sua consciência diante de Deus, porque de si vai sempre haver gente que vai falar, ou de uma forma ou de outra, por vezes até com razão ou sem razão, mas lembre-se que só Deus
conhece verdadeiramente a sua dor e a sua angústia. Só Ele nos conhece. Por isso, meu amigo, até os amigos mais íntimos que nos conhecem, que nos amam, eles sentem a nossa dor, eles partilham da nossa dor, mas não têm um conhecimento mais amplo do que Deus tem. Deus vai até ao profundo da nossa alma. Por isso isto é tão precioso para as nossas vidas, que outros que pensam que conhecem as nossas vidas, eles falam, mas falam à parva. Falam sem saber aquilo que estão a falar. Mas com isso, nós não nos devemos importar. Porque estando a paz de Deus cá dentro, estando o nosso coração apaziguado, pacificado, e isso é que importa. Esse é o caminho que nós temos que percorrer. O nosso caminho não é na opinião do A, do B e do C. O nosso caminho é, se precisarmos da opinião que seja de alguém que no seu amor por nós tenha o amor de nos corrigir, o amor de nos exortar, o amor de nos edificar, o amor de nos acarinhar, seja alguém que pelo seu amor deseja o melhor para nós. É isso que nós temos que procurar, alguém que consiga controlar a sua língua acerca da nossa vida. Isso é muito importante. Para que o fruto, se nós tomarmos atenção a isto, no primeiro e no segundo aspecto, então a parte do fruto, se nós nos desligarmos de determinada gente que vive criando, imaginando ideias sempre na base sempre pensando, criando fantasias acerca dos outros, se nós nos desligarmos, nos abstermos disto e apenas procurarmos a opinião de quem quer o melhor para nós, a começar por Deus, acredite, a nossa vida produz fruto. Agora, sob o aspecto do fruto, o fruto não é para nós comermos. O fruto tem a ver com a natureza. A uva, se a videira for bem cuidada, a uva tem qualidade, tem açúcar, produz bom vinho. Entenda isto. E alguém vai comer o fruto ou beber do vinho. Mas não é a videira que vai comer o fruto. Não é o ramo que vai comer o fruto. Da mesma forma que a árvore não vai comer o fruto. Então, aqui levanta-se uma pergunta. Que fruto é que eu estou a produzir? De forma que isso seja prático para que outros possam ser alimentados por esse fruto. Fruto, eu posso traduzir fruto em várias palavras, mas há uma só que resume tudo isso, é o amor. E é com isto que eu vou terminar. Porque Jesus disse que nos deixa um novo mandamento. Um novo mandamento, disse Jesus aos discípulos naquele mesmo jantar. Eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Infelizmente não é isso que se está a ver. Infelizmente a palavra amor é muito falada dentro dos círculos cristãos, mas muito pouco praticada. Nós tivemos um exemplo terrível daquilo que aconteceu agora no Brasil, em que a igreja evangélica se levantou em nome de Jesus, falando e fazendo tudo contra aquilo que Jesus ensina, contra o Evangelho. Que cegueira, meu Deus! Nós estamos a falar de milhões de pessoas que, em nome de Deus, se levantaram contra o próprio Deus. Eu tenho plena consciência de que se Jesus se manifestasse hoje e entrasse em alguns círculos cristãos, sejam católicos ou sejam evangélicos ou de outra natureza qualquer, mas que se considerem cristãos, e aquilo que eu acredito é que Jesus era convidado a sair. Porque Jesus ia chocar contra muitas organizações. Jesus ia chocar contra a consciência coletiva de muitas lideranças. Porque o fruto está à vista. A questão é, Jesus nos mandou ensinar. Jesus nos mandou fazer discípulos. E Jesus nos manda, no fim da sua vida, antes de ir à cruz,
Jesus diz que nós devemos cuidar dos pequeninos. Jesus diz que um dia Ele irá dizer: venham para aqui, abençoados do meu Pai. Venham para aqui. Vocês que deram-me de comer quando tive fome, vestiram-me quando estava nu, deram-me de beber quando eu tinha sede, foram visitar a prisão. E o mesmo Jesus a falar, ele continua: e vocês vão me perguntar, quando é que nós te fizemos isso? E o mesmo Jesus responde: quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim me estão a fazer. Quem são os pequeninos de que Jesus fala? São os desprotegidos, são os fragilizados. Ora, os desprotegidos e os fragilizados, muitas das vezes, não estão dentro das igrejas. Porque normalmente as igrejas já têm a sua estrutura de forma a que possa apoiar aquele que lá está. Se não é assim, deverá ser. Mas os marginalizados, os fragilizados, os pequeninos, e nós estamos agora a assistir a uma crise tão grande a nível mundial, crise para os pequeninos. Porque para as grandes empresas que nós estamos a assistir são milhões e milhões de lucros. Para os seus acionistas, cada vez mais a riqueza aumenta. Mas para o povo em geral, nós assistimos, não só no nosso país, mas por todo o mundo, nós assistimos a uma lapidação cada vez mais da natureza humana. Os pobres têm tendência a ficar mais pobres. Nós estamos a assistir a isso. Nós vemos isso na televisão. É anunciado na televisão. Como é que é possível que com a pandemia e com esta guerra que está a acontecer, com esta situação toda dos combustíveis, as empresas petrolíferas têm a quantidade de lucros que têm? Como é que os bancos estão a ter lucros como estão a ter? Como é que é possível? Pronto, meus amigos, acerca do fruto ainda. O fruto é mesmo o amor. E se os pequeninos estão fora, a pergunta fica sempre no ar, e vocês perdoem-me se isto incomoda, porque o propósito é mesmo esse, é incomodar. Porque cristão de cartilha, o mundo está cheio, e há muitos séculos que é assim. Nós precisamos de manifestar a Cristo pelas nossas ações. E Jesus disse que nós devemos estar luz, dar luz, aonde quer que nós estejamos. Aonde é que você está? Quando você ouvir este vídeo, aonde é que você está? Em que lugar você está? Em que terra? Em que cidade? Em que vila? Em que aldeia? O que é que você, perdoe a pergunta, está a fazer aí? Jesus diz: tu és uma lâmpada e és colocada em determinado lugar para dar luz. Pois aonde nós estivermos, será que nós estamos a dar luz? Ou estamos a ofuscar a luz? Será que, resumindo, o fruto é o amor? Até onde é que esse amor é prático através das nossas vidas, no sítio onde nós vivemos? Nos círculos que nós nos movimentamos, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com tanta gente em dificuldade à nossa volta, nós não conseguimos tirar um bocadinho de nós mesmos para poder ajudar outros? As igrejas têm um grande desafio. As crises vêm, apertam para o lado do povo, e a pergunta que se levanta é: o que é que nós, como igrejas locais evangélicas, estamos a fazer? Não é dentro das quatro paredes ao domingo. Não é isso. Meu amigo, servir a Deus é servir o próximo. Mas em que aspecto eu estou a servir o próximo? Aonde é que eu estou a ir? Aonde é que nós estamos a entrar na sociedade, nas zonas menos protegidas? Até onde é que eu posso ir para poder levar este amor de Cristo? Não é só em comida também, mas podendo levar mais alguma coisa que nós temos dentro das nossas próprias denominações. Há tanta coisa que se pode fazer para tocar vidas. Há tanta coisa que se pode fazer para entrar
nos corações das pessoas e os abençoar. Há tanta gente perdida da sua cabeça. Há tanta gente perdida da sua alma. Há tanta gente que não sabe lidar com a dor. Quando nós estamos a falar em crise, nós estamos nos a aproximar do Natal. E agora é a altura, normalmente, em que as igrejas fazem um cabaz de Natal para oferecer aos mais carenciados. Mas e nos outros dias do ano? Nos outros dias do ano eles comem quê? O quê? E o que é que se pode fazer mais? Para onde é que se podem encaminhar as pessoas? O que é que nós, a nível individual, podemos dizer que eu estou a amar? Se o meu fruto, se eu aceito o corte, e que apesar da dor que isso possa provocar em mim, vem a alegria e vem a doçura, se o meu fruto é doce, a quem é que posso estar a dar o meu fruto? Isto é sempre uma provocação que eu faço, sempre, sempre. Eu lembro-me de estar em Vila Franca, tínhamos uma igreja muito pequenina, estávamos no início, e nós não tínhamos praticamente nada a não ser umas cadeiras. E nós nos íamos reunindo e fui sempre um eterno inconformado. Porque eu achava que mesmo assim as poucas pessoas que nós tínhamos que eram muito conformadas. Gente que estava muito, muito, muito na sua zona de conforto. E que o amor de Deus é o que João diz, que o amor... Mas se o amor está em ti, pai, tu não fazes nada, significa que não está. Só porque eu amo o meu filho, ou amo a minha filha, ou amo os meus netos, ou amo as pessoas que me rodeiam. Mas isso não significa que não eu posso estar a amar e tudo de uma forma muito egoísta. Isso é o que Jesus diz. Se tu amas aqueles que te amam, se tu amas apenas aqueles cujas relações estão boas, então tu não fazes mais do que os outros. É o que Jesus diz. É Jesus quem nos provoca. E eu lembro-me de inconformado eu vir para a rua sozinho, não precisei da ajuda de ninguém, a não ser do Espírito Santo, em que me dirige a um moço, eu percebo que ele tem problemas, e passado pouco tempo eu estou em casa dele, e passado pouco tempo aquela família não só está na igreja, como a igreja está na casa dele, para os abençoar e para ajudá-los, como estamos a falar num dos bairros problemáticos, em que nós entramos depois na casa de outra pessoa e na casa de outra pessoa, porque os pedidos de ajuda não paravam. E sabe quantas pessoas nós tínhamos? Nós tínhamos para aí 20 pessoas, se tivéssemos na altura. E esse tínhamos na altura. Nós tínhamos domingo, foi um grupo que tinha começado, tínhamos domingos, tínhamos 15, 16 pessoas. Mas desse grupo, o grupo em si conseguiu se mobilizar para atingir várias vidas. E nós conseguimos fazer algum trabalho no meio dessas pessoas carenciadas. Nós fomos à casa de uma senhora com 80 anos, em que os filhos lhe tiraram tudo e a senhora dormia no chão. Mas nós temos que sair das 4 paredes da igreja. Eu sei que há igrejas muito bem organizadas, mesmo aqui no nosso país, igrejas organizadas, que têm programas muito bons. Mas nós não podemos nos fechar apenas naquilo que já temos. Eu já estou a fazer uma ação social aqui. Eu já estou a fazer aquilo ali. Ok, mas o que é que podemos fazer mais? Isto não é uma questão de exigência. É uma questão de carência de outros. Nós nunca sabemos quando é que vamos partir, mas até à hora da nossa partida, nós somos chamados a frutificar. É isso que Jesus nos chama. Se for de nós mesmos, nós não produzimos fruto. É o que Jesus diz, o ramo de si mesmo. Por isso é que ele diz que aquele que se negar a si mesmo tem a vida. Aquele que morrer tem vida. É exatamente o contrário. Nós às vezes queremos proteger a nossa vida. E isso nos prende. Mas quanto mais nós aprendemos a morrer, nos sujeitando aos tais cortes de Deus dentro do nosso coração, mais verdadeiros nós nos tornamos.
vamos acordando para a vida cada vez mais, vamos despertando para a vida, vamos sendo Jesus na vida de outros. E pronto, eu vou ficar por aqui. Então, quem é da verdade ouve a voz do Cristo. Quem ouve a verdade procura lidar com os inimigos internos. Quem ouve a verdade sujeita-se ao corte de Deus, reconhecendo que Deus corta tudo o que gera morte na nossa vida, Deus corta, para que a vida aconteça. E nós nos sujeitamos a esse corte, a essa autoridade da palavra que entra dentro do nosso coração. E aí nós temos paz, nós temos alegria. E nós conseguimos focar-nos cada vez mais só para a nossa vida espiritual, só naquilo que Jesus diz. Ele é que é o nosso gabarito. Ele é que é a nossa pedra de esquina. Ele é que é o nosso fundamento, não é outro. Nós temos muita coisa na Bíblia que aproveitamos, mas caindo, partindo de Jesus, passando no filtro de Jesus. Tudo aquilo que não passa no filtro de Jesus já não é para nós, mas é que tudo aquilo que Jesus diz é para nós. Então, o meu desejo e a minha oração é para que nós possamos dar fruto que permaneça, fruto que saia, que o seu fruto seja cada vez mais doce na vida de outros. Não é você que vai comer do seu fruto. Depois, no fim, nós somos sempre abençoados, porque quem semeia colhe. Mas o fruto que flui de nós é para atingir outros. Eu queria desafiá-lo a sair fora das quatro paredes da igreja que você possa frequentar. Eu quero desafiá-lo a contactar com os seus líderes que têm programas de ação social e envolva-se diretamente. Envolva-se diretamente e leve você riqueza de talentos, riqueza de dons, riqueza de manifestação. Leve para dentro da sua comunidade. Leve. E leve a sua comunidade a lugares que ainda nunca foram. Seja ousado. Seja ousado, traga novas ideias aos seus pastores, aos seus líderes religiosos, ao padre da paróquia, aquilo que se puder fazer, fale com eles. Fale sem medo, de forma que a comunidade onde vocês estão inseridos possa usufruir mais e melhor do fruto que é produzido através do amor e através da sua vida. Um abraço a todos.